Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais dicas de processo penal, de leis especiais penais, para você aqui no Belo OAB, em parceria aqui com o curso Fórum TV. Eu gravei já um vídeo do tema de prova penal, que é um tema corriqueiro em exame da OAB, e agora eu vou gravar uma dica bem bacana para você sobre o tema de recursos. Isso mesmo, historicamente, o tema de recursos cai bastante no exame da OAB, e eu vou pincelar para vocês aqui algumas dicas. Muito bem, antes de mais nada, eu gostaria que você abrisse para mim o teu código no artigo 574. Isso mesmo, lá no artigo 574, você tem aí lá toda aquela parte geral dos recursos e depois os recursos em espécie. O que eu quero que você saiba? Eu quero que você saiba que a partir do artigo 574, nós temos as relações dos recursos. Recurso em sentido estrito no artigo 581, apelação no artigo 593, no 609, parágrafo único, os embargos infringentes, mas, de repente, no artigo 621, aparece a revisão. E aí é um detalhe, uma dica interessante. A revisão criminal, por mais que esteja no capítulo referentes aos recursos, não se trata de um recurso. A revisão criminal e o habeas corpus, no artigo 647 do Código Penal, não são recursos. Apesar de estarem no capítulo referente aos recursos, essas duas modalidades de impugnação não são considerados recursos. Natureza jurídica, portanto, da revisão criminal e do habeas corpus são ações autônomas de impugnação, ok? A revisão criminal, aquela ação autônoma que só é cabível após o trânsito em julgado, que não tem prazo e que serve para reconhecimento de erros judiciários, é uma ação autônoma. Já o habeas corpus é aquela ação autônoma, um remédio jurídico constitucional por excelência, que protege o nosso bem jurídico mais importante, que é a liberdade. Já dizia o poeta, o que seria da vida sem a liberdade? Então, o habeas corpus, onde você tem aí 3 modalidades de habeas corpus: o habeas corpus preventivo, que tem como objetivo o salvo-conduto, o habeas corpus repressivo ou propriamente dito, que tem por objetivo o alvará de soltura, e ainda o HC de ofício. Nós temos aí 3 modalidadezinhas de habeas corpus. Eu quero que você fique muito atento que no habeas corpus nós temos 3 figuras, 3 personagens, né, no habeas corpus: o impetrante, o paciente e o coator. Eu não quero você confundindo essas figuras do habeas corpus com as figuras do mandado de segurança. Olha o macete que eu vou te dar agora. Impetrante: qualquer pessoa, não precisa ser advogado para impetrar habeas corpus, e inclusive pessoa jurídica pode impetrar habeas corpus. Agora, em relação ao paciente, nós temos uma regra: só pessoa física. E o coator, a lei também é muito clara, qualquer pessoa pode ser coator de habeas corpus, não precisa ser autoridade. Muito bem, já separamos os recursos das ações autônomas. E os recursos? O que eu gostaria de deixar para vocês nessa dica aqui que eu estou gravando em relação aos recursos? Primeiro, nós temos no processo penal 4 efeitos recursais. É isso mesmo, 4 efeitos recursais. O efeito de todo e qualquer recurso, o efeito devolutivo, que devolve a matéria, muito provavelmente, a um tribunal superior, a uma segunda instância, para a análise daquela determinada matéria atacada. Você tem também o efeito suspensivo, ou seja, as decisões atacadas não produzem efeito tendo em vista este efeito. Muito bem, além disso, você tem no artigo 580, anote aí, artigo 580, você tem o efeito extensivo dos recursos. O que significa o efeito extensivo dos recursos? Vamos imaginar aqui 5 acusados. 5 acusados. Um apenas recorre da condenação. Os efeitos recursais desse recurso, se não forem pessoais, se estende aos demais. Então, o efeito extensivo tem disposição legal. No artigo 580, se estende os efeitos do recurso se o caráter não for pessoal. E para fechar, o 4º efeito recursal é o efeito regressivo, específico de 2 recursos apenas: o recurso em sentido estrito e
o agravo em execução. O efeito regressivo é aquele juízo de retratação. É a possibilidade que o magistrado que emitir a decisão possa voltar atrás, possa reformar a sua decisão, ok? Então nós temos esses 4 efeitos recursivos. Um detalhe, a OAB gosta muito de pedir para você os recursos privativos da defesa. Antes da reforma processual de 2008, nós tínhamos 2 recursos privativos da defesa. Os embargos infringentes e de nulidade, lá do artigo 609, parágrafo único, que é aquele recurso por maioria, ok? De decisões colegiadas por maioria, e o protesto por novo júri. Acontece que com a reforma processual penal de 2008, o protesto por novo júri foi extinto, foi revogado. Não existe mais aquele recurso no tribunal do júri, condenações acima de 20 anos. Nós não temos mais o protesto por novo júri. Então anote isso aí. O único recurso hoje privativo da defesa no processo penal são os embargos infringentes e de nulidade. Agora, professor, eu estudei que a revisão criminal também é privativa da defesa. Eu concordo com você. Só que a revisão criminal, como a gente já viu nesse vídeo, nessa dica, a revisão criminal é uma ação autônoma. Então não confunde isso. Uma coisa é o recurso, embargos infringentes de nulidade, que cabe por maioria, decisão 2-1, que não seja por unanimidade. Esse recurso é privativo da defesa. Agora, a revisão criminal também é uma ação autônoma privativa da defesa. Cuidado! A revisão criminal é privativa da defesa, mas é uma ação autônoma de impugnação. Para a gente fechar esse vídeo, uma última dica de atualização para você. Professor, a reforma processual penal de 2008 alterou alguma coisa no tema de recursos? Sim, nós tivemos uma única e significativa mudança. Eu quero você atento às 4 decisões finais da primeira fase do Tribunal do Júri. A decisão de pronúncia, a decisão de impronúncia, a decisão de desclassificação e a decisão de absolvição sumária. O Tribunal do Júri, todos nós sabemos, é um procedimento bifásico. Ao final da primeira fase, nós temos a pronúncia, que é aquela probabilidade que realmente cometeram um crime doloso contra a vida, e aí iremos levá-lo ao plenário na segunda fase do Tribunal do Júri. Professor, qual é o recurso que cabe da decisão de pronúncia? Recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 4º. Professor, e o que é a desclassificação? É a declaração de que aquele crime não é doloso contra a vida, então remete-se o feito ao juízo competente. Qual é o recurso que cabe da decisão de desclassificação? Recurso em sentido estrito, com base no artigo 581, inciso 2. Professor, faltam mais 2 decisões ainda. Impronúncia e a absolvição sumária. Cuidado, antes da reforma, essas 2 decisões eram atacadas pelo recurso em sentido estrito. Agora, com a reforma processual de 2008, estes 2 recursos, e percebam um detalhe, absolvição sumária e impronúncia, que começam com vogais, são atacadas agora pelo recurso que começa com vogal, que é a apelação. Então essa dicasinha pode te ajudar. As 2 decisões no Tribunal do Júri, no final da primeira fase, que começam com vogal, são atacadas hoje pelo recurso que tem vogal, que começa com vogal, que é a apelação. Atenção, impronúncia e absolvição sumária, com base no artigo 416, caberá apelação. Eu espero você na nossa segunda fase aqui no curso Fórum TV. O curso Fórum TV está inovando. Eu garanto a você que a segunda fase de penal aqui no curso Fórum TV é algo jamais visto. Eu e o professor Felipe Novaes estamos muito motivados com esse novo projeto. Nós vamos levar para você apostila, casos concretos, simulados. Você vai ter um contato de todas as redes sociais com a gente aqui, com os professores. Teremos sempre prazer em te atender. Eu espero você na segunda fase de penal aqui no curso Fórum TV. Eu peço que você aposte nessa grande novidade, que é uma nova forma de se passar a sua aprovação pela internet aí no conforto da sua casa. Em breve eu vou gravar mais dicas para você. Rumo à aprovação. Tchau!